boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vivo. Bom, nós vamos estar iniciando aqui a live hoje, falando sobre a permissão. O homeschooling é permitido no Brasil? O que vocês acham? Acha que o homeschooling é permitido no Brasil? É, não é? Queremos saber a sua opinião, tá bom? Tá, deixa eu ver aqui. Quero convidar você aí a estar conosco neste momento. Deixa eu ver, eu não sei como que está o áudio. Vou guardar mais um momentinho aqui, 3 minutinhos a gente já inicia. Já vamos começar essa live de hoje. Enviei para mais alguns aqui. Essa live vai ficar gravada, tá? Nós vamos estar transmitindo, enviando essa live lá para o nosso canal Laboratório no YouTube. Então ela vai ficar aqui disponível durante 24 horas, ok? Depois vocês podem, quem não conseguiu assisti-la aqui ao vivo, pode estar acompanhando na íntegra lá no nosso canal do YouTube Laboratório. Ok. Boa noite, Ana. Boa noite, Pastor Equibaldi. Seja bem-vindo. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Então, nós vamos estar hoje falando sobre o homeschooling. É permitido no Brasil? O que vocês acham? É permitido? Não é permitido? Boa noite, Késia. Seja bem-vinda. Késia, minha esposa, está lá em São Paulo, junto com a mãe dela e os meninos. Estão passando os dias. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá ok? Eu tô sem referência aqui. Me ouvem bem? Dá um aceno aí para mim, só para confirmar se tá tudo certinho. Se o áudio está tranquilo ou não. Bom, então a gente vai estar falando um pouco sobre isso, sobre se o homeschooling é permitido no Brasil. Tá ouvindo? Ok, Kézia, obrigado. Muito obrigado. Se puder compartilhar. O sinal não tá bom. E o áudio? O áudio tá bom? O sinal tá bem aí, Kézia? Tá vendo bem? Tá com dificuldade para ver também as imagens ou não? Só para a gente confirmar, porque às vezes pode ser a internet lá do pastor Equibaldi também, né? Ou talvez seja a nossa aqui. Se for a nossa, eu posso reiniciar. Bom, então nós vamos estar discutindo hoje sobre isso, sobre a legalidade do homeschooling aqui no Brasil, né? Se é legal, se não é legal, se é totalmente ilegal, como muitos imaginam que seja, né? Então a gente vai estar trazendo abordando sobre esse tema. O sinal está ótimo, a Kézia falou, ok, obrigado. Obrigado aí pelo retorno. Então, eu quero aqui já iniciar. Se você puder compartilhar com outras pessoas, com outros amigos aí, eu já vou dar início já. Vou esperar mais um minutinho, a gente já inicia. Já vamos entrar direto. Deixa eu ver se eu já compartilho para mais alguns aqui que eu tenho. O meu eu estou tentando compartilhar vários aqui, ele não permitiu que eu compartilhasse, eu não entendi o porquê. Mas deixa eu ver se eu consigo mandar para mais alguns aqui. Brigadeiro Bragança também. Ok, eu acho que eu já preenchi a minha cota, já estou mandando. Ainda não. Certo, vamos mandar para todos. Ok. Daiane Novaes, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco. Então, vamos já dar início aqui na nossa live de hoje.
o homeschooling é permitido no Brasil? Bom, primeiro eu quero abordar aqui com vocês sobre esse assunto, né? A legalização da educação em casa. Ela ainda causa hoje em dia, né, muita preocupação e acaba por impedir que os pais coloquem em prática, né, de forma imediata, esse receio de estar trabalhando na marginalidade, né? Em suma, ainda não é uma lei federal, vamos dizer assim. No entanto, muitos estados e municípios já estão legalizados, já estão legalizando. Eu vou estar falando aqui mais um pouco quais são esses estados que já têm uma lei aprovada, quais são os municípios que já têm uma lei aprovada, e Anápolis também já está nesse processo, já está buscando. Ontem nós tivemos ali uma audiência pública, né, na Câmara Municipal de Anápolis, com a proposta do projeto do vereador Hamilton, né, do republicano, e nós tivemos ontem ali, inclusive o pastor Arquibaldi também esteve conosco presente ali, e várias outras autoridades, o pessoal que é responsável do Classroom Conversation, o Lauro esteve ali presente conosco, Roberto, e várias outras famílias que educam em casa e que optaram por esta modalidade, certo? Então nós vamos estar trabalhando com isso, vamos estar trazendo esse esclarecimento. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí também, que no final dessa live aqui eu estarei respondendo. E nós precisamos entender, embora você possa estar animado e todos estejam a bordo para o ensino doméstico, né? É imperativo explorar o lado legal do ensino doméstico. Nós precisamos entender isso, para ter uma condição favorável sobre isso, né? Frente ao desafio que a gente entende. Ou seja, o homeschooling é permitido no Brasil? Quero dizer para você o seguinte, o homeschooling não é proibido no Brasil. Porém, é preciso saber que cada estado, cada município, pode ter a sua própria lei de regulamentação. Isso é constitucional. Nós tivemos aí um acordo do STF, aonde o STF disse que não é proibido no Brasil. Ele disse que é passivo de regulamentação, mas que não é proibido, tá certo? Por quê? Porque nós temos a própria legislação brasileira, que ela traz para nós na emenda constitucional número 96, né, do 6 de 6 de 2017, no artigo 227, ela traz para a gente uma prerrogativa de legalidade, por mais que não esteja regulamentada ainda, mas a Constituição ela não proíbe, ok? E esse artigo 227, ele diz assim, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança ao adolescente. Heloísa, boa noite, seja bem-vinda, Heloísa. Assegurar, bom, deixa eu começar aqui de novo, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, ok? À cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar em comunidade. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, é dever de quem? Da família e da sociedade proporcionar tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, certo? Então nós precisamos atentar sobre isso. E nós temos ainda a Declaração dos Direitos Humanos, tá? Declaração dos Direitos Humanos, Mari Bluebird, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco. Quem puder, compartilhe, tá? Compartilhe para outras pessoas. Nós estamos hoje falando aqui, abordando o tema, o homeschooling é permitido no Brasil? E já no início eu disse, o homeschooling não é proibido no Brasil, tá? Ele não é proibido, não existe uma proibição do homeschooling. E aqui a gente vai discutir mais algumas coisas.
E para continuar aqui nessa parte, eu quero trazer aqui para vocês a Declaração dos Direitos Humanos, tá? Que foi assinada em 10 de dezembro de 1948. E essa declaração, ela diz assim, concedeu no artigo 26, no item 3, tá bom? Se alguém quiser procurar depois, pode estar conferindo ali. O reconhecimento aos pais do direito de escolha sobre a educação de seus filhos, notadamente o direito de optar pela educação domiciliar, que está entre as mais básicas e óbvias dos direitos humanos. Então, ou seja, o reconhecimento aos pais do direito de escolha sobre a educação de seus filhos. Isso é a Declaração dos Direitos Humanos, de 48, ok? Então nos dá essa permissão. Nós precisamos que as autoridades no Brasil, elas se ponham à disposição de regulamentar essa modalidade. Em momento algum, nenhum dos pais, eles estão querendo acabar com a escola, não vai acabar com a escola, não vai haver professores desempregados. Pelo contrário, eu acredito que pode e vai abrir porta para que professores possam, inclusive, dar aulas particulares e ganhando um pouco mais do que eles ganham atualmente numa escola pública, principalmente, ou uma escola privada, certo? Como tutor. Então, nós entendemos que nós só queremos o direito. Eu vejo que isso faz parte do processo de inclusão. Hoje está em voga a expressão inclusão. Então, a inclusão social, ela parte disso. Nós temos aí o processo de inclusão social dos autistas, né, que tem uma lei federal que trouxe essa prerrogativa, né? Então, ontem, inclusive, ali na Câmara dos Vereadores em Anápolis, foi discutido isso, é um projeto de lei em conjunto do vereador Hamilton, que essa modalidade possa atender também, e ela atende também aos pais com crianças especiais, e aqueles pais que querem assumir essa prerrogativa de educar os seus filhos. E aí muitos podem nos perguntar, bom, Christian, então a criança não vai ser alfabetizada, né? Diana Santos, seja bem-vinda. Diana, tudo bem? Então, a criança então não vai ser alfabetizada? Vai, é claro que vai. A criança ela estará no processo de evasão escolar? Sim, porque ela vai ser educada em casa, entendeu? Ontem eu até falei sobre isso. Mas aí vai ter evasão escolar? Sim, ela vai sair da escola e vai ir para casa. Ela vai deixar de estudar na escola e vai estudar em casa. Então ela pode sair da escola, mas ela não deixou de ser ensinada, tá certo? Então eu até discuti isso ontem, falei sobre esse tema ontem, na palavra que foi cedida pelo vereador Hamilton, né, do Partido Republicano, e eu justamente falei sobre isso. Vai haver uma evasão escolar? Vai, dos pais que querem que seus filhos sejam educados em casa, tá certo? Então, mas a criança não vai deixar de estudar, a criança não vai deixar de aprender. Pelo contrário, como o próprio Lauro, né, que é um dos responsáveis pelo Clássico Conversation, que é uma modalidade de ensino, é um método de ensino americano. Então o Lauro, ele trouxe justamente essa preocupação, falou, gente, nós só queremos ensinar os nossos filhos, né? Nós queremos dar para eles uma educação com moral, queremos dar uma educação onde a gente preserva a dignidade da criança, porque hoje a gente observa, recentemente aí, não tem um mês mais ou menos, nós vimos aí em Goiânia, eu não lembro se foi em Goiânia exatamente, uma escola tocando músicas obscenas, colocando crianças para poder dançar aquelas músicas, e as crianças balbuciando aquelas palavras pornográficas, vou usar a expressão, né? Então nós temos que ter realmente esse cuidado, aqueles pais que querem ter esse cuidado. E o que nós pedimos é simplesmente o direito de podermos escolher como e onde
nós estaremos educando as nossas crianças. E eu quero trazer aqui ainda, no artigo 205, tá, da Constituição, artigo 205, que diz assim: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Preste atenção nisso. No artigo 205 da Constituição, ou seja, ali na emenda constitucional, ok? O artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então é isso que nós queremos. Queremos essa liberdade, como a própria Constituição, no artigo 205, ela traz para nós. Ela diz para nós, olha, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Em momento algum ela disse que o dever é só do Estado, certo? E ela está corroborando ali com o artigo 26, item 3 dos direitos humanos, da Declaração dos Direitos Humanos. Então nós temos uma prerrogativa fantástica que nos outorga e não nos deixa como marginais. O que eu acho interessante, como eu comentei ontem na minha fala na tribuna da Câmara dos Vereadores, né, em Anápolis, o que nós queremos é justamente que traga essa regulamentação, porque é importante regulamentar, sim. Hoje, como que é feito, né? Como que é feito vamos dizer, a comprovação de que a criança, o adolescente ou o jovem, ele teve realmente um ensino de qualidade. Hoje é feita uma prova no Enseja, né? Então, quando a criança completa 15 anos de idade, aí, ele vai, se matricula no Enseja e faz essa prova do Enseja, e ele ali vai comprovar, sendo aprovado o teste, né? Ele vai ser aprovado e ele vai receber um certificado de conclusão do ensino fundamental. E quando ele completar 18 anos, hoje é o que acontece. Ele faz uma prova lá no Enem, né, também do Enseja, e ele comprova o ensino médio. E aí ele vai com essa comprovação da sua eficiência, da sua proficiência na educação e no ensino que ele fez, ele vai prestar um vestibular, se for o caso, certo? Se for o caso, ele vai prestar um vestibular e vai para uma faculdade como qualquer outro. Nós, infelizmente, o Brasil ele ainda está muito atrasado, muito, extremamente atrasado. Por quê? Porque nós temos aqui já uma modalidade sendo ensinada já em mais de 69 países. Atitude Social, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Ok, nós estamos falando hoje sobre o homeschooling. É permitido no Brasil? E o que eu disse na minha primeira fala, o homeschooling não é proibido no Brasil, tá? Ele não é proibido, ok? O que o STF disse foi simplesmente falou, olha, é passível de regulamentação. Precisa que as autoridades, que os deputados federais, estaduais e o governo municipal regulamente como vai ser esse acompanhamento, mas não é proibido no Brasil. Não existe essa proibição no Brasil, ok? E nós temos aqui uma notícia boa. O projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados Federais e ela foi aprovada na CCJ. Então nós já temos a aprovação na CCJ desse projeto de lei sobre a regulamentação do homeschooling ou a educação domiciliar aqui no Brasil. Então já foi aprovado ali se eu não me engano, dia 10 de julho desse ano agora, de 2021, esse projeto de lei ele foi aprovado na Câmara, na CCJ, e agora ele vai para o plenário para apreciação de todos os deputados. Uma vez apreciado, aprovado ali, ele segue
para o Senado, onde vai ver todo o processo da constitucionalidade desse projeto. E aí, uma vez aprovado, nós temos assim regulamentado de forma no âmbito nacional, tá? Atualmente tem sido regulamentado de forma municipal ou estadual, ok? E aqui nós temos, eu quero trazer aqui para vocês os estados brasileiros que já têm essa lei aprovada. Bom, dos estados brasileiros, o que é que nós temos aqui? Vou falar de município. Nós já temos o município de Vitória, no Espírito Santo. Nós temos ali Cascavel, no Paraná. Nós temos Sorocaba, em São Paulo. Ok? E nós temos o Distrito Federal, que foi o primeiro, com força de Estado, né, sendo distrito, foi o primeiro a aprovar no âmbito de todo o Distrito Federal. Depois nós já tivemos a aprovação no Paraná. Ok? O Paraná, então, já está aprovado. O governador Ratinho, ele já aprovou ali no estado, ele sancionou o projeto de lei, e agora, recente, nós tivemos o estado de Santa Catarina também aprovando o projeto de lei da regulamentação do homeschooling. Então, nós podemos dizer, mas, gente, nós já temos aí grandes estados no Brasil que já aprovaram o projeto de lei, e algumas cidades também, tem várias outras cidades que com certeza já aprovaram esse projeto de lei. Então, nós não estamos à mercê da marginalidade. Nós temos, sim, o direito, inclusive, esse foi uma das pautas da campanha do Boa Noite, Richard, o meu filho mais velho, obrigado, seja bem-vindo. Nós temos aí, foi uma pauta de campanha do presidente Bolsonaro também, né? Ele colocar o desejo dele. Gente, eu vejo que nós precisamos unir forças de todos os pais educadores, mães educadoras, escrever um e-mail, procurar aí o e-mail dos deputados federais do seu estado, tá? Dos senadores do seu estado, e mandar um e-mail para eles, falar, gente, olha, regulamente, aprove, ok? Nós precisamos fazer pressão, porque se nós não pressionarmos, nós corremos um risco de não ser aprovado, inclusive o estadual pode ser derrubado, uma vez se os partidos de esquerda assumirem o poder. Nós corremos esse risco no Brasil. E aí nós poderemos ser criminalizados, porque aí eles podem criar um projeto de lei ao contrário, como o STF mesmo disse, né, que não é proibido, é passível de regulamentação, certo? Passível de regulamentação, não é proibido, mas precisa haver uma regulamentação. Como que vai ser acompanhado? Quem vai estar acompanhando? O Conselho Tutelar? Vai ser a escola municipal? Vai ser estadual? Vai ser federal? Noá Gomes, seja bem-vinda, Noá, tudo bem? Então, quem é que vai aprovar isso? Quem é que vai acompanhar? Porque, gente, realmente, eu até conversei esses dias com a minha esposa, Késia, e falei com ela, amor, nós somos os pais conscientes, nós abrimos os nossos filhos, levamos os nossos filhos para ter contato com várias outras pessoas. Mas existem pais que realmente eles vão agir de uma forma a blindarem os seus filhos de tal maneira a criarem monstros na sociedade, né? E não precisa estar... Boa noite, Jales, tudo bem? Seja bem-vindo. Jales aí, um amigo de tempo já, né? Um excelente gestor de tráfego aí nas redes sociais. Muito bom, Jalão. Um abraço, viu? No coração aqui, amigo. Ó, tia Noá, Kézia aí. Então, gente, nós precisamos entender esse princípio, tá certo? Nós temos que reagir, mesmo que você não seja pai ainda, não seja mãe ainda, ou você que já é pai e mãe, os seus filhos já estão criados, mas você pode estar entrando ali junto ao seu deputado federal, mandar um e-mail para ele pedindo, olha, veja com carinho lá o projeto de lei que já foi aprovado na CCJ, vamos forçar para que ele seja apresentado ao plenário da Câmara para poder ser apreciado por todos, tá certo? Então nós precisamos disso, precisamos dessa força, dessa garra,
Tá? Então eu quero pedir a todos vocês aí, os que são pais e os que não são pais também, procure aí no seu estado quem são os deputados federais e mande para eles. E assim, não vai mandar para qualquer deputado, que se você mandar para um deputado de esquerda, ele vai fazer o contrário. Então procure um deputado que ele é pela família, um deputado que preza pela pátria, um deputado que ama a nação, né? Um deputado que luta para permanecer os direitos conquistados constitucionalmente a nós, né? Para permanecer isso e que possa nos outorgar o direito de escolher como educaremos os nossos filhos, para que essa regulamentação venha e aconteça. Tá certo, gente? Então eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero deixar aqui também mais um detalhe, eu creio que a Kézia já tenha feito isso aí em outras lives. Obrigado aí, Atitude Social, disse assim, conta conosco, muito obrigado por este apoio. E nós precisamos disso, tá? A gente precisa se unir. Por que outras classes estão conseguindo, de forma segregária, de forma separatista, vou usar essa expressão, estão conseguindo realmente lutar pelos seus direitos, né? Por quê? Porque eles são unidos. Por mais que são minorias, né? Eles estão unidos. Vou usar aqui, o próprio pessoal do LGBT estão lutando pelos seus direitos, né? Negros estão lutando pelos seus direitos. Então nós precisamos, irmão Ecovileiro, isso daí, irmão Ecovileiro, Atitude Social, obrigado. Ecovila, aqui é onde nós moramos, né? Moramos no setor de chácaras aqui, entre Goiânia e Anápolis, em Teresópolis. Então nós precisamos lutar pelo nosso direito. Nós não podemos abrir mão. E tem que ser rápido, gente. Nós precisamos aprovar esse projeto de lei de uma forma rápida. Porque ao mesmo tempo eu vejo que é rápida, ela está lenta. Porque esse projeto de lei, ele vem se arrastando desde 2016. Tá? Ele vem se arrastando desde 2016 para chegar até o CCJ. E ali, no CCJ, ele foi aprovado em 2021. Então a CCJ aprovou, tudo certinho, viram ali a constitucionalidade da solicitação e agora está simplesmente aguardando que o plenário da Câmara coloca em pauta para que seja apreciado por todos os deputados ali. Ok? Alguém tem alguma pergunta, algo a acrescentar? Pode, fica à vontade agora, tá? Porque essa live não vai demorar muito. Eu sei que todo mundo tem aqui seus deveres, seus afazeres, mas muito obrigado por estar aqui conosco essa noite. Eu gostaria de fazer um convite a você compartilhar esse vídeo, né? Pode entrar no nosso perfil aí no Instagram, lá no nosso canal no YouTube também, o Laboratório, onde nós deixaremos gravado essa live. Essa live vai ficar aqui apenas 24 horas e depois a gente vai tirar ela daqui e nós vamos direcionar lá para o nosso canal do YouTube, ok? Então, compartilha. Se você tiver alguma sugestão para a próxima live também, pode deixar aí. Eu, a Kézia, nós estaremos trabalhando toda terça-feira, às 20 horas nós estamos trazendo. E eu quero trazer aqui uma reflexão breve para nós. Deixa eu só abrir aqui. Ok. Deixa eu só pegar um detalhezinho aqui. Se alguém quiser deixar algum comentário aí para nós. Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda, Amanda Ingrid. Deixa eu só pesquisar um negócio aqui, gente. Certo. Tá. Quero trazer aqui para vocês, para a gente continuar um pouquinho mais aqui. Sabia que no Brasil o homeschooling era aplicado ali no Brasil Império? Sabia? No século XIX? Sim. Ele era trabalhado ali.
no Brasil do século XIX, a grande parte da família era educada em casa, sem participação do Estado. No ano de 1887, aproximadamente 87% da população em idade escolar brasileira estava fora da escola. Eram mais de 1,5 milhão de crianças e adolescentes recebendo ou não algum tipo de educação não estatal, ou seja, o Estado ele não conseguia suprir essa necessidade, né? Nessa época eram cerca de 6.000 escolas em todo o território brasileiro. Então nós tínhamos aí uma certa deficiência na educação. Ou seja, na época havia 3 modalidades básicas de ideias de educação domiciliar. Bom, a primeira modalidade era composta por professores particulares, poucos distintos do termos atualmente no país, ou seja, não tinha muito o que nós entendemos hoje, né? Em síntese, eles eram mestres pagos que ensinavam nas casas e não moravam com os educadores. Essa era uma primeira modalidade. A segunda modalidade era feita pelos receptores, também chamados de aias ou amos e amas, né? A gente às vezes vê essa expressão utilizada aí e aplicada em algumas novelas, o amo, a ama, né? E eles eram justamente esse tipo de tutores que moravam na residência, ajudavam a cuidar da casa e ao mesmo tempo educavam o filho dos seus senhorios, né? Então eles trabalhavam dessa modalidade também, trabalhando dentro da casa e trazia ali um conhecimento a mais. Como as crianças entram na faculdade quando chegar a hora? Muito bem aqui, obrigado aqui à Atitude Social, né, por essa pergunta. Aqui a Diana também fez uma pergunta, uma curiosidade. Vocês usam uma grade curricular como a das escolas? Nós já vamos responder. E a Ana Maria está dizendo aqui, eu estudei em educação domiciliar, alfabetização, até a 2ª série do ensino fundamental. Então ela foi, a Ana Maria, minha sogra, ela foi alfabetizada em casa. Ok, então eu vou responder para você aqui agora. Vou fazer a primeira resposta. Atitude social. Então, ou seja, qual é a modalidade? Como que a criança ela entra numa faculdade? Eu já disse aqui no início um pouquinho que é o seguinte: quando a criança completar ali 15 anos de idade, ele vai fazer uma prova que chama-se Enseja, tá? Atualmente é assim que regulamenta. Ele faz uma prova no Enseja, ele uma prova aplicada junto com o Enem ali, né? Então ele vai lá, realiza essa prova, o Enseja, e ele vai, uma vez ele sendo aprovado, ele vai pegar o certificado de ensino fundamental, de conclusão do ensino fundamental, com as notas em cada matéria que ele concorreu, ok? Essa é a primeira modalidade. Segundo, depois que passou pelo ensino fundamental ali, pelo Enseja, né, aos 15 anos, quando completar 18 anos de idade, ele vai fazer uma outra prova, onde ele vai comprovar, uma vez aprovado, ele vai comprovar a sua proficiência nas matérias, nas disciplinas ali pretendidas na prova, né? Então, uma vez passando, ele vai receber ali também o certificado de conclusão do ensino médio, certo? Então, ou seja, ele tem o ensino fundamental, comprovado pelo Enseja, fez a prova, aprovou, recebe o certificado, e ele vai lá também no ensino médio e faz a mesma prova. Atualmente, no Brasil, tem sido feito dessa maneira, tá? O que nós queremos é que não seja só dessa maneira. Tem muitas, por exemplo, no Paraná foi aprovado que a criança, os adolescentes ali, os pais que optarem por educar em casa, a criança ela seja assistida. Ele vai a uma escola, se matricula nessa escola, tá? Então ele faz uma matrícula, mas optando por estudar em casa, e aí ele vai fazer as avaliações. No final do ano ele faz essa avaliação,
da grade curricular, e vem a resposta da Diana, né? Dentro da grade curricular do MEC, e ele vai fazer essas provas ali conforme a orientação do currículo, né? Da grade curricular do que foi estudado. E nós acrescentamos mais algumas coisas. Nós, os pais homeschooling, nós colocamos outras modalidades de ensino. Por exemplo, aqui em casa, nossos filhos estudam robótica, eles estudam realidade virtual, eles estudam programação, eles estudam música, tá? Vocês, inclusive, podem acompanhar aí no perfil do laboratório. Tem ali, nós fazemos uma vez por mês um recital com o Richard e o Ronald, apresentando o que eles estudaram durante a semana, tá certo? Durante o mês, perdão. Então nós colocamos o Richard e o Ronald, robótica, programação, realidade virtual, empreendedorismo, startup, nós temos ali inglês para inovação e tecnologia, então o Richard e o Ronald também já estudam inglês. Ou seja, nós temos mais 12, vamos dizer assim, disciplinas, fora aqui a grade curricular do MEC, pede aí, que é matemática, português, ciência, né, história, geografia, física, química, todo esse acompanhamento que existe aí da comprovação do conhecimento da criança. E a diferença que nós temos como pai homeschooling é que nós não engessamos a criança só nessa forma de apresentar o ensino em si, tá? Nós usamos, a gente tem inclusive até uma frase, a Kézia às vezes expressa essa frase aqui: a educação da criança, o aprendizado, ele está do deitar ao levantar, ok? Então, você levantou, você dormiu, nesse hiato que tem aí no meio, tudo serve como educação. Tudo serve como educação, tá certo? Eles passam por alguma prova? Sim, passam, ok? Usando o currículo como são nas escolas e algo mais, isso mesmo, a Kézia colocou aqui para vocês, né? Que mais que a Kézia pôs aqui? Deixa eu ver. Pianos, violinos, isso mesmo. Isso mesmo. Tá certo? Então, gente, para vocês entenderem que há um processo, tá? Então, nós inclusive acrescentamos um pouco mais, mas nós não tornamos o ensino como um peso, tá? Ele não é um ensino pesado. Nós deixamos a criança ela ser criança. Nós fazemos com que esse processo seja prazeroso. Então, por exemplo, agora mesmo, nós estamos aí em novembro, a Kézia e os meninos estão em São Paulo, tá? Estão de férias, certo? Estão de férias, estão passando os dias, né? Justamente, privilégio, estão de férias, sem aquele desespero, tá? E nós utilizamos algumas ferramentas que auxiliam muito na educação, tá? Temos algumas ferramentas que nós aplicamos aí, ferramentas inclusive com inglês. Eu vou até deixar aqui para vocês, Duolingo, tá? Se a Kézia puder escrever aí a forma, pesquisa essa ferramenta, é muito boa, uma ferramenta gratuita, tá? Você não paga nada por ela. Se você quiser depois o certificado, você pode entrar ali e pagar pelo certificado, mas você tem todo o ensino do Duolingo de forma gratuita. Então, entendeu, gente? Nós temos sim, temos outras ferramentas, temos uma ferramenta para estudo de inglês, Coursera, também de graça, tá? Então, Bel, seja bem-vinda, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Nós já estamos caminhando para o nosso final dessa live de hoje, onde nós trouxemos aqui resposta, né? O homeschooling é permitido no Brasil? E a resposta foi, não é proibido, tá? Não é proibido no Brasil. Nós só precisamos que haja um maior interesse das autoridades políticas em regulamentar essa modalidade e essa escolha de ensino no Brasil, tá? Então aqui, olha só para você ver, quando é que a educação, nesse molde que nós temos, tenho essa dúvida também. Eu vejo que um simples passeio no quintal de casa se torna um grande aprendizado. Fantástico!
né? Nós temos aí esse exemplo do próprio laboratório, onde a Késia posta, né, esse processo de educação em casa. Né? Ela posta lá na trilha, fazendo a caminhada com as crianças, tudo é um processo de aprendizado. Bel, quero deixar para você, eu já fiz já respondi, tá? Essa dúvida aqui na live. Nós vamos deixar essa live aqui no Instagram 24 horas e depois ela vai lá para o nosso canal, lá no YouTube, onde você pode assistir na íntegra. Inclusive já tem a resposta lá, apresentei algumas leis, tá, que nos respaldam, e apresentei também aqui alguns estados e municípios aonde já é lei aprovada e você já pode, se você mora no Paraná, você já pode procurar uma instituição para que possa regulamentar e acompanhar todo o seu processo. Isso mesmo, pode estar assistindo aí a live que ela vai ficar gravada e você vai ter já a resposta da sua pergunta. Tá bom, gente? Eu quero só trazer aqui por último, para a gente fechar, a obrigatoriedade da educação no Brasil. Ela aparece em 1834, com a Constituição Política do Império do Brasil, que por meio do ato institucional que ofereceu a inclusão do ensino, tá, no inciso 32º da primeira Constituição, que foi no artigo 179, né, da Carta Magna, colocando a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos como sendo um direito civil político inviolável, ainda que na época, para o conceito de cidadão, não estivesse incluso os escravos. Na época não tinha isso. Você mora no Paraná? Inteiro, fantástico, Bel. No Paraná já foi aprovado, tá? Interior de São Paulo. Você não mora no Paraná, mora em São Paulo. Em São Paulo já tem Sorocaba, se eu não me engano, tá? Em Sorocaba já é aprovado esse projeto de lei. Está sim sendo tramitado já na Câmara dos Deputados Estaduais em São Paulo. Tem sim um grupo já se movimentando com isso. Sou admiradora do ensino que seus filhos recebem, nunca vi uma educação tão completa. Obrigado, Amélia. Obrigado. Infelizmente, né, Bel, você não mora no Paraná. Mas em São Paulo, em Sorocaba, que eu sei, tem alguns outros municípios que já estão aprovando também. Mas Sorocaba foi um dos primeiros que já aprovou em São Paulo. Tá? Mas os deputados estaduais estão trabalhando isso. Foi o que eu falei aqui um pouco mais antes de você entrar, Bel. Nós precisamos mandar um e-mail aí aos nossos deputados federais do nosso estado, solicitando que eles acelerem o processo de que leve o projeto de lei que já foi aprovado na CCJ, que eles levem a plenário, tá? Então, nós precisamos fazer isso. Uma vez que a gente chover de e-mail para esses deputados federais do nosso estado, nós podemos pressioná-los a acelerar o processo, que seja apresentado no plenário para que haja uma apreciação do Congresso ali, tá? Porque já passou o CCJ. Então, aonde tinha inconstitucionalidade, algum processo assim, CCJ aprovou. Agora precisa que o plenário acompanhe todo esse processo aí. Obrigado, viu, Amélia? Então, gente, nós estamos aqui finalizando esse processo, ok? Eu quero trazer aqui mais um detalhe para vocês. Segundo aqui a NED, tá? Nós temos aqui os estados que mais têm famílias que trabalham com a educação familiar. O estado que tem o maior índice é São Paulo, tá? 18%. Primeiro lugar é o estado que tem o maior índice de educação domiciliar. Segundo, Minas Gerais. O terceiro, Rio Grande do Sul. Gente, aqui só lamentavelmente, né? Fico triste com isso, com essa notícia aqui. Rio Grande do Sul foi, na verdade, o primeiro estado, depois do Distrito Federal, o primeiro estado em aprovar na Câmara dos Deputados Estaduais, em primeira instância, vamos dizer assim, colocou em plenário, 100% dos deputados aprovaram o projeto de lei
e o governador do Rio Grande do Sul vetou o projeto de lei, sem dizer o porquê, tá? Sem dizer o porquê, ele simplesmente foi lá e vetou. Uma vez que 100% dos deputados estaduais aprovaram o projeto de lei por unanimidade. Já parou para pensar? Esquerda, centro, direita, todo mundo se uniu e aprovou esse projeto de lei que o governador veio e vetou, não sancionou. Tá? Então nós temos aí Santa Catarina com 10%, Bahia com 5% da população ali, 7% no Paraná, Rio de Janeiro com 6%, Distrito Federal 3%, Goiás 3% e Paraíba 3%, ok? Então nós temos aqui onde estão concentradas famílias que optaram por educar em casa. Então quero agradecer a todos vocês por ter estado comigo aqui, espero que tenha respondido a pergunta de todos. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, aqueles que estarão vendo esse vídeo aqui posteriormente lá no nosso canal do YouTube, Laboratório, tá? Vocês podem fazer um comentário ali, pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida, que nós estaremos respondendo com maior prazer. Então, gente, muito obrigado a todos, um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um de vocês e não se esqueça da dica que eu trouxe para vocês. Mande um e-mail, procure aí o e-mail do deputado federal do seu estado e mande para ele. Fala, olha, deputado, o projeto de lei já foi aprovado na CCJ e agora ele precisa ir para a Câmara. Eu preciso do seu apoio. Tá? Preciso do seu apoio. Conte com o meu voto, mas eu preciso do seu apoio. Nós só simplesmente queremos que regulamente algo que já está sendo aplicado em 69 países, né? Algo que já é aplicado em 69 países. Então, quero reforçar isso com vocês. Muito obrigado a todos que nos acompanhou, que toda terça-feira acompanha aqui também esse canal. E aqui nós estamos aqui justamente para trazer esclarecimento, para tirar dúvidas e aprender com vocês também. Se vocês tiverem alguma matéria, alguma coisa diferente, alguma nova que apareceu em alguma cidade, algum estado, e que nós ainda não trouxemos aqui, tá? Fique à vontade, coloque aí, apresente para nós e nós agradecemos muito. Não esqueça de compartilhar, de comentar aí, que você ajuda o nosso canal aqui no Instagram e lá no YouTube também a crescer e a desenvolver. Então, quero agradecer a todos, um grande abraço, um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira, comigo ou com a Kézia. Um abração, até mais!